um ex-ateu, eu olhava assim, ninguém pode morrer como eu caminhava. Ninguém pode partir dessa terra sem saber que a verdade, a ciência não está com a verdade. A ciência ela pode ser uma maravilha, mas todo mundo que pergunta para a ciência onde é que ela está no meio. A ciência não tem começo, ela não tem fim. Ela está buscando, ela está em busca. Agora, quem é o alfa e o ômega? Quando você olha a palavra de Deus, é Gênesis, Apocalipse. Apocalipse, aí. Então, quando você olha, é Gênesis e Apocalipse, é começo e fim. Tudo você encontra, não existe nada fora. Não existe nada que venha a ser criado que esteja fora da previsão da palavra de Deus. Ô, glória. Não tem. Ok, por exemplo, aqui tem vários equipamentos. Você faz atualização? Sim. Baixa a atualização, né? Sim. Celulares tem que atualizar. Sim. Computadores tem que atualizar. Agora, a Bíblia, vê se tem download para ela. Vê se Deus chega para você e fala, olha, tem uma nova versão, porque tudo aquilo que estava ruim, obsoleto, agora eu estou eu estou atualizando. Sim. Há uma versão melhor do que aquela que foi. Não tem uma versão melhor de Apocalipse do que o próprio Apocalipse que foi escrito há quase 2000 anos atrás. Meu Deus. Não tem. Não tem uma versão melhor de Gênesis que tenha sido escrito melhor do que há 3.500 anos atrás, quase. Que é interessante porque esse é viagem. Quando ele fala assim, já ouviu falar sobre... todo mundo já assistiu, né? Viagem ao Futuro, Marte. Sim. Marte ia ao futuro, Marte ele foi ao passado. E quando eu olho assim, eu falo, gente, o pessoal viaja, né? Dá uma olhada para Moisés. Moisés faz uma viagem ao passado. Porque ele não estava lá. Ele não viu o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E nem o sétimo dia. Não, ele não viu a criação do primeiro. Nem a criação do segundo. Algo que bateu em mim tremendamente quando eu li, né? Gênesis 2:6. E um vapor saía da terra e cobria toda a terra. Falei, que negócio é esse? Isso é ideia de laboratório. O laboratório para criar uma estrutura, né, do primeiro ambiente, né, terrestre, do primeiro momento, né? Então ela fala de uma incandescência, uma incapacidade. Quando isso daí começa a acontecer, começa a ver as primeiras formações de nuvens, mas a chuva não tocava a terra. Isso a ciência diz. Por quê? Ela caía, chuvas ácidas caíam, mas ela não tocava a terra porque era muito quente. Então o que acontece? Era só vapor que descia, vapor que subia. É interessante que a palavra de Deus fala em Gênesis 2:6. Ainda não havia Deus feito o homem, não havia nada na terra. Havia só um vapor de água que subia e descia. Vapor de onde? Por que vapor? Porque... E isso daí me impactou, né? Porque, poxa, eu era ligado na ciência, como é que se dá uma resposta num negócio tão maluco desse jeito? Mas Moisés não esteve lá. Moisés fez uma viagem pelo Espírito Santo ao passado. Passado? Não. Nem sei se era passado, né? O negócio ali era tão lindo, porque a gente aprende que o tempo, a terra foi criada em tempore. Ou seja, que na verdade tudo foi criado junto, inclusive o tempo é uma das criações de Deus. Sim. Isso é uma coisa fantástica, maravilhoso. Então, ali o tempo, ele não mandava, não governava nada. Entende? Tanto é que você vê, foi manhã e tarde do primeiro dia, manhã e tarde do segundo dia, mas Deus só fez os luminares no terceiro dia. Então qual foi manhã e tarde do primeiro, manhã e tarde do segundo? É muito lindo. Mas, né, um dia a gente vai entender tudo isso daí. Mas Moisés foi levado até lá, entende? E depois ele foi levado até Jesus. Quando Jesus tem, né, ali no Monte Tabor a transfiguração, estava de um lado Moisés, estava do outro. Que coisa linda, que coisa tremenda, né? Essa coisa. Então a gente fala assim, ó, você olha a palavra de Deus é linda, é atualizada, ela é perfeita, não tem que consertar nada, não tem que baixar um download novo. Me falaram que você tinha uma Bíblia encapada. Quando você... me deram um spoiler aí que você tinha uma Bíblia encapada, que você começou a ler a Bíblia. Me conta essa história aí, que já também é segmento do que... Lá do comecinho? É. Bom, eu
eu tinha uma Bíblia bem surrada mesmo, né? Bem velhinha ali, que eu não lembro direito da origem em si, né? Inclusive, quem fez meu casamento foi um pastor, Certo. né? E ele nos presenteou com uma Bíblia que para mim até aquele momento não tinha serventia nenhuma, nem sabia. Presente estranho para dar para alguém, né? Mas e minha esposa que havia convidado, né? Esse pastor aceitou fazer o nosso casamento. Foi um negócio legal. Deus vai alinhando todas as coisas. Eu não tinha essa noção, mas eu tinha uma Bíblia muito surrada. Eu comecei a rabiscar, e no comecinho, quando eu lia, né, eu fumava muito. Inclusive, eu nunca tive muito problema de religiosidade. E eu queria entender, queria aprender, mas não sabia nada. E eu fumando e caí na Bíblia. Aí alguns falaram, é um sacrilégio. Eu acho que é um sacrilégio se eu não lesse. Entende? Eu estudava muito. Embora eu dependi da libertação, da cura, da transformação do Espírito Santo para que eu pudesse, na verdade, começar a entender. Eu não sei se eu estou pulando alguma parte, mas um momento que eu falei para minha esposa, amor, um dia eu vou saber falar. Porque eu não sabia falar assim. Um dia eu vou aprender a orar. Não sabia orar. E um dia Deus vai me libertar. Interessante que Deus me libertou. Deus me libertou mesmo. Porque Deus falava comigo. Eu comecei a entender e ouvir Deus falar. Eu lutava muito. Eu ficava em cima da Bíblia o tempo todo, lendo. Mesmo que eu não entendesse. E eu procurava lê-la como eu lia os meus livros, meus materiais. Eu participei de muito curso de extensão universitária. Então eu fazia bastante coisa nas áreas, né, psicultura, ranicultura, desenvolvimento de camarões. Naquela época eu tinha. Então, muita pesquisa. Bom, e eu procurava ler dessa maneira. Eu tinha dedicação, mas não adiantava nada. Mas o Senhor disse que um dia ia me ensinar. Oh, glória. Eu já tinha lido tanto a Bíblia, mas eu não tinha o conteúdo dela em mim. E chegou um momento, um dia, e eu buscava orar, eu buscava jejuar, Um dia eram umas quase 4 da manhã, eu estava ajoelhado, né, na minha cama, e orando. E até hoje eu faço minha esposa passar umas coisas assim, porque eu viro e mexo com a luz acesa há muito tempo. Amor, apaga a luz. Às 2, 3 horas da manhã. Qual é o nome da esposa? A pastora Aide. Pastora? Aide. Pastora, passa uns perrengues aí, né? Puxa vida, amor, preciso apagar a luz mais cedo. E quando deu 4 da manhã, tava dormindo, tadinha. E Deus falou comigo. Pela primeira vez com muita clareza. Então ele diz assim, eu vou te ensinar a ler. Na hora eu não sabia se eu estava começando a adormecer ou eu estava realmente ouvindo Deus. E aí Deus continuou. E ele começou a me ensinar. E isso daí é muito lindo porque a minha esposa, eu acordei ela naquele momento e falei, amor, acorda. Escuta, Deus falou comigo. Deus me ensinou o que é. Então, o Senhor me ensinou em Eclesiastes capítulo 12. Ele começou a me explicar ali o que era. Coisa que eu não tinha possibilidade. Aquele momento, aquele tempo, a gente não tinha nem telefone, entendeu? Os telefones ainda, eles eram um preço de carro, né? Celular nem pensar. A gente não tinha acesso à internet. Internet de escada. Era só meia-noite. Internet de escada foi bem. Não tinha, não? Não tinha nada. Não tinha ainda telefone, a gente usava orelhão. Ah, sim. E ficha. Cartão veio depois. E orelhão com ficha, amigo. Rapaz. Gosto. Que isso? Então a coisa ainda era difícil. Aí, que acontece que eu lendo ali, né? E o Senhor começa a me mostrar, né? Antes que se apaguem, né? Os que olham pela janela. Eu não entendia nada disso. O que é isso? Como assim? E o Senhor diz, os olhos. São os olhos que enxergam.
Sim. Antes que apague. E vai falando, antes que cessem os moedores, por serem poucos e fracos. Moedores que são os moedores, os dentes. Conforme envelhecemos, os dentes vão. E aí, antes que o gafanhoto seja um peso. E eu não entendia, eu sabia bem de gafanhoto. Mas como o gafanhoto vai ser um peso para alguém? Você sente o gafanhoto? Se ele pousar nas suas costas, você sente? Sim. Pesa? Mas quando ele pode ser um peso? Quando nós atingimos um grau de velhice, de impotência e de incapacidade, que todas as coisas nos incomodam. Movimentar é árduo. Então, aí, até um gafanhoto é pesado para nós. Antes que se despedace o copo de ouro junto à fonte, você pode pegar um copo de ouro, joga ele no chão o quantas vezes você quiser, ele nunca vai despedaçar. Não é vidro. Eu já tenho isso na minha mente. E exatamente o que o homem tem na mente dele, o quê? É que ele é para sempre. Ele não passa pela cabeça dele que um dia tudo passa, um dia tudo acaba. Sim. Um dia vão ser os mortos. E aí, que coisa louca. Porque o Senhor disse isso para mim. Um dia o copo de ouro se despedaça junto à fonte, tão perto e tão longe, quase salvo, porém eternamente perdido. E quando o Senhor foi me ensinando, Ele falou: hoje eu abri seus olhos para a leitura, para a compreensão. Meu Deus. Eu passei a entender a palavra de Deus. E eu acordei minha esposa chorando, contei. E ela ficou assustada, falou: é verdade, amor. Deus falou com você. Porque eu nunca ouvi isso assim. Eu falei: eu não tem nenhum lugar que eu possa. Deus falou comigo, num quarto, de joelho na cama, 4 horas da manhã, luz acesa para variar. Oh, amor, perdão. Luz acesa para variar e Deus falou comigo. Aí eu empolguei, né? Mas Deus falou comigo, abriu minha boca, né, para que eu pudesse levar a sua palavra. E uma coisa, né, que a gente está falando sobre o nascimento de um pastorado, que realmente ainda, né, não era a intenção, nunca tive a intenção de pastorear. Só havia uma intenção, depois da doma, depois que o Espírito Santo ele começa a moldar. Sim. E você começa sempre a ter a sede, mas você sabe, falta. Eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Eu sei que cada um no seu momento tem o suficiente para poder falar de Jesus abundantemente.